Assim, a minha curiosidade, viu, Luciano? Primeiro, assim, como é que tu chegaste ao nosso, até brinquei hoje no nosso diálogo anterior ali, o nosso Alasdair Marmor, né? O nosso, como tu disseste, o esmagador de tudo, mas ele na verdade foi o esmagador da metafísica, né? Então, eu queria saber exatamente isso, assim, como é que tu chegasse, por que tu te interessasse pelo Kant enfim, né, alguma coisa assim onde é que está hoje o Kant entre nós, no mundo jurídico, os diálogos que se fazem referência a Kant são próprios, tu acha que eles têm bons fundamentos ou é só, como diz os alemães, a Schmuck, é um enfeite, né? Ou realmente o Kant ainda está nos fundamentos do direito e nas discussões jurídicas, ele ainda está presente, ele tem relevância. Então é por aí que eu começaria a nossa conversa. Muito bem, eu queria, agradecendo aos amigos pelo convite, destacar que é uma honra estar aqui com vocês e poder conversar sobre esses temas que são não apenas de um interesse geral, cultural, mas do interesse daqueles que, estando no mundo do direito, se interessam pela filosofia e que se encontram nessa encruzilhada da reflexão e da ação. E a filosofia nos ajuda justamente nesta orientação do pensamento. E na brincadeira que o Conrado fazia, ele deixava um pouco entrever os motivos que me levaram a Kant. Kant, junto com Hegel, talvez o último par de pensadores com uma pretensão de abarcar as grandes questões centrais da filosofia de uma maneira tão sistemática. Você pensar justamente os limites do pensamento, os limites da ética, o que é o homem, né, como deve ele proceder, e de certa forma ele é o pai fundador da filosofia tal como nós a concebemos, na medida em que na obra de Kant se opera o que foi depois chamado de virada copernicana ou revolução copernicana, que tira do objeto e põe no sujeito o foco, né, do conhecimento, e a partir daí reorienta a forma de pensar. Mas eu não tenho dúvida de que muito do que, no âmbito principalmente da discussão jurídica ou filosófica, passa por discussão kantiana, muitas vezes não passa de uma invocação retórica. Embora os temas kantianos atravessem toda a história da filosofia do direito e estejam presentes em formulações hoje que nós recebemos de maneira automática. E sequer pensamos nisso. A própria pretensão de sistematização do conhecimento e de sistematização das regras de proceder que leva à codificação, ela se enquadra num grande movimento justamente de apreensão do pensamento em novas bases, e em bases que nós poderíamos aqui chamar de críticas, inclusive, porque havia uma preocupação justamente com os limites, não só do conhecer, mas com os limites que se pode regrar. Então, esse é um tema que eu acho interessantíssimo. E o pensamento de Kant no tema do direito é um pensamento que, embora ele vá tomar forma já nos últimos anos da sua vida intelectual produtiva, já quando ele se encontrava bem velhinho e muitos acreditam isso, algumas insuficiências, inclusive da metafísica dos costumes, especificamente da doutrina do direito. Ele não é um pensamento que surge ou brota de uma reflexão que foi feita naquele momento. Ao contrário, ele é a culminação de longos anos de aula e de exposição aos estudantes da universidade e a meditação sobre o tema do direito natural, que era uma disciplina que ele chegou a lecionar e que usava determinados autores, principalmente Arrenval, né, que era o livro-texto dele, e que orientou, de certa forma, a sua reflexão sobre o direito. Né. Ele também lecionou a cadeira de antropologia, né, na qual ele apresentava costumes de povos exóticos, ele recebia regularmente os jornais do restante do mundo, não esquecendo que Königsberg era um porto de grande importância naquele momento, era a capital da Prússia Oriental e antiga capital do Reino da Prússia, havia sido transferida a Berlim não muitos anos antes. Então, essa fascinação que ele tinha justamente pelo cosmopolitismo, pela multiplicidade do mundo, das culturas,
se somava ao tema da crítica da razão, ou seja, da racionalidade, da sistematicidade, dos limites do conhecimento, do rigor no conhecer e das proposições rigorosas sobre como agir.